Nós estamos aqui na frente da paróquia Santa Generosa. Nós vamos conversar hoje com o Padre Cássio e ele vai nos contar um pouquinho sobre as suas experiências enquanto sacerdote, numa região central aqui de São Paulo. E nós vamos refletir junto com ele, principalmente sobre o sacramento da unção dos enfermos, conhecer um pouquinho do trabalho que ele faz, que é um trabalho muito bonito. E nós vamos explorar isso aqui hoje. Eu convido você, vem com a gente. Os hospitais, da tua vocação com os hospitais. Aí eu falo. Aí a gente se apresenta. Vamos me apresentar. Você me apresenta, tá bom. Então estamos aqui na paróquia Santa Generosa, juntamente com o Padre Cássio, que é padre da Arquidiocese de São Paulo, pároco da paróquia Santa Generosa, para falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Esta paróquia, que além dos tantos sacramentos que aqui conhecemos, que são administrados diariamente, também está cercada de muitos hospitais. Então o Padre Cássio vai falar para nós um pouquinho sobre a sua experiência com os hospitais, a sua experiência com este sacramento. Eu estou aqui na paróquia Santa Generosa há 9 anos, tá? E antes de vir para Santa Generosa, eu estava na paróquia da PUC, uma paróquia casamenteira. Então, não tinha hospitais lá. Era muito difícil. Uma vez por ano, 2, 3, 4 vezes por ano, me solicitavam de ir no hospital. Então, e quando eu cheguei em Santa Generosa, encontrei uma paróquia que tem 8 hospitais, né? Então, as pessoas pedem sempre a presença do padre. Então, comecei a intimidade. A questão do sacramento da unção dos enfermos veio em Santa Generosa. A importância. Na PUC eu não tinha entendido isso. Eu fazia muitos casamentos, mas não tinha entendido a importância do sacramento da unção dos enfermos. Então, em Santa Generosa, vamos dizer, umas coisas nunca tinham acontecido na minha vida. 2 ou 3 casos de pessoas que eu fui solicitado para ir e que aconteceu. Quando eu terminei a unção dos enfermos, a pessoa faleceu. E o que aconteceu? A família ficou de joelho, a pessoa que estava a filha, ficou de joelho e agradeceu a Deus. Ela precisava desse momento. Então já aconteceu 2 casos na minha vida de pessoas que eu terminei a unção, a pessoa faleceu diante de mim. E eu tive um agradecimento imenso da família por causa disso. Essa é uma grande questão que dá problema, porque as pessoas só chamam o sacerdote na hora da morte. E não é certo, o sacramento não é isso. É um sacramento de cura também. É um sacramento que acontece os milagres. Eu fico sempre pensando, quando Jesus mandava seus discípulos fazer curas, será que hoje também isso não acontece? Então a igreja tem uma responsabilidade também nisso, né? Então a gente é feito, as pessoas pedem, a gente vai e dá o sacramento. E muitas vezes, de fato, acontecem curas. Ontem mesmo, estive no hospital, a mulher foi agradecer, porque ela estava muito mal. Eu dei o sacramento para ela e ela ficou, né? E os ministros continuaram dando a comunhão para ela, porque a gente passa no hospital, a gente dá a unção dos enfermos e depois os ministros dão uma comunhão, né? Porque ela já se confessou, já recebeu o perdão de Deus. Às vezes a gente faz uma confissão mesmo, né, quando a pessoa está em condições, senão dá absolvição dos pecados. O sacramento também já compreende o perdão dos pecados. Então isso é muito coisa, porque retorna a vida de fé da pessoa. E não tem momento mais importante na vida da pessoa do que a doença, gente. Né? Não tem nenhum momento mais importante. Então a pessoa está muito sensível, é um momento propício, a família também é envolvida nesse sacramento, é uma coisa maravilhosa. Eu fico às vezes preocupado, porque eu vejo que em muitos lugares, não quero criticar os padres, eles não têm essa atenção que eu tenho, que eu aprendi na Santa Generosa, porque tem muitos hospitais, e a gente atende todos os hospitais, os 8 hospitais de Santa Generosa, todos os pedidos são atendidos.
né? Toda tarde eu reservo para fazer esse atendimento aos hospitais. É uma coisa maravilhosa, a igreja ainda está muito ausente, né? A gente nem sabe, eu falei, né? Os hospitais, você não sabe, se você dizer, hospital lá, de quem é aquele hospital? Né? A gente devia ter um mapa da igreja com todos os hospitais, quem é o responsável. E o pároco que assume, desculpa estar falando essas coisas, não tem nada a ver com sacramento, mas se um padre assume uma paróquia, vamos dizer, colocar um padre aqui em Santa Genebra que não atende os hospitais, não pode. Né? Os padres deveriam, em cada paróquia que ele vai, tem que perguntar para ele, você gosta de hospitais, não gosta? Não tem que gostar. Ele tem que atender os hospitais. Então é uma coisa que tem que acontecer. Acredito que é um grande desafio, né, Padre Cássio, diante desta realidade, né, que é um apelo à igreja, né, a necessidade deste sacramento. E também, Padre Cássio, o senhor é pároco aqui da Paróquia Santa Generosa, o senhor poderia partilhar um pouco como é que o senhor consegue conciliar os atendimentos também aqui na realidade paroquial, né, as santas missas que o senhor celebra aqui como um coração pulsante de São Paulo, estamos quase no centro, né, econômico, próximo à Avenida Paulista. Como o senhor consegue lidar com estas duas realidades, né? Sendo pároco e também sendo capelão, assistindo a esta realidade, né? Esse apelo que o senhor vê neste local, né? Eu vejo o seguinte, nós temos hoje em Santa Generosa 6 missas. É impossível uma pessoa celebrar 6 missas e atender os hospitais. Então, é uma paróquia de 3 padres, 2, 3 padres. Eu tenho vários colaboradores que me ajudam, então então é isso. Então eu divido um pouco o meu tempo. Vamos dizer, na parte da manhã eu atendo confissões. Fico aqui atendendo confissões, celebro as missas, celebro a missa das 12 horas, celebro a missa das 18 horas. Então eu trabalhava 10 horas, 12 horas por dia. Agora eu não trabalho mais. Agora eu trabalho 8 horas por dia. No domingo tudo bem, é 14, 15 horas a gente trabalha no domingo, mas na semana eu trabalhava demais. Então eu dividi meu trabalho assim. Então, a parte da tarde eu atendo os hospitais. Então, a gente tem conseguido. Aí tem que ficar um padre em Santa Generosa, porque nós temos 9 horas de confissões. Então, nós temos 9 horas de confissões e temos hospitais que pedem. A gente precisa criar nas pessoas que eles peçam o sacramento. É uma coisa impressionante. A gente precisa criar. Como na confissão, a mesma coisa. Vamos dizer, tem paróquia que ninguém confessa. Por que ninguém confessa? Porque o padre não estimula a confissão. Tem lugares que ninguém pede padre para ir para os enfermos, porque acha que é para morrer. Quantos casos acontece que eu cheguei já no hospital e as pessoas disseram, não, padre, o senhor veio para cá, eu não quero, não precisa extrema unção, porque tem uma confusão ainda, o sacramento não é extrema unção, é unção dos enfermos. Então, padre, aí eu explico para ele, converso, e a gente conversa e depois digo, olha, é o seguinte, o sacramento é para dar a vida, para você enfrentar, para Deus te curar, Deus... Aí no final a pessoa diz, não, padre, então eu quero. Né? E acontece coisas muito, muito, muito bonitas, porque pessoas que viviam a dificuldade na doença, né? Um medo, quando recebem o sacramento, perdem o medo. Né? E vivem um estado de graça que ajuda eles a viver. Né? Um senhor, uma vez, ele disse para mim, padre Cássio, eu não, ele falou isso, né? Não queria a extrema unção porque ele não queria morrer. E aí eu dei a unção dos enfermos para ele. E aí, no final do dia, no final do sacramento, ele disse assim, a gente se encontra em Santa Generosa. E, na verdade, a gente se encontrou porque 10 dias depois, eu estava celebrando a missa dele de 7º dia. E a família me disse, padre Cássio, o nosso pai tem um marco na vida dele. Do dia que ele recebeu a unção dos enfermos, ele viveu uma liberdade. Que nós nunca vimos nosso pai feliz, contente, aceitando sacrifício que ele o Senhor lhe pedia naquele momento. Então ele viveu um momento de estado de graça. Então a unção dos enfermos é para ajudar também o doente a viver na sua doença, oferecer toda a sua dor, sofrimento para a salvação da sua família, para a sua família, tem essa função também de ser um lugar de santificação da família, de oferecimento para a família, para a salvação das pessoas. E acontece coisas maravilhosas nesse sentido. Padre Cássio, também nesse atendimento aos hospitais, nós estamos num país, numa cidade cada vez mais secularizada, onde nós vemos cada vez menos a presença religiosa nos espaços públicos. Como que o senhor
percebe esse acolhimento? O senhor tem fácil entrada nos hospitais? O senhor já passou por alguma dificuldade ao tentar administrar a unção a algum enfermo ou nunca teve problema, sempre foi fácil? Não, na paróquia nós temos facilidade porque a gente vai sempre, então os hospitais já se acostumaram com a nossa presença. Tem lugares, eu acho que especialmente os lugares mais difíceis são os hospitais da prefeitura, né? Infelizmente eles têm umas regras, uns horários próprios, e aí é muito triste isso, deveria ser mudado isso, deveríamos ter uma conversa para essa mudança, e às vezes nos hospitais estaduais. Então são dificuldades que a gente encontra, que eles limitam o horário, só que restringe o horário, e o padre não pode ficar nessa situação, ele tem que ir. Mas em geral, nos hospitais daqui da região, a gente tem uma fácil acessibilidade às pessoas que estão doentes, né? Mas tem lugares que é muito complicado, especialmente no setor privado, no setor público, eles tentam limitar, né, a nossa presença nesses ambientes. Mas eu acho que a coisa que limita mais o contato de nós com os doentes são os familiares, por causa da secularização. Porque os doentes idosos, eles viveram uma experiência religiosa muito bonita. Então eles querem, né? Já as pessoas novas acham que se for levar o padre lá, a pessoa vai ficar com medo da morte, não sei o que lá. Eu digo, gente, não é verdade. Os idosos que têm uma amizade com Jesus, que têm uma vida de fé, eles querem, eles desejam se reconciliar, eles desejam a presença do padre. Então, quem atrapalha mais, realmente, quem segura mais a possibilidade de a gente ir são os familiares. Isso também vale, vamos dizer, para as casas. Uma coisa absurda, ninguém fala dessas coisas. Vamos dizer, faz 3 anos, 4 anos, desde a pandemia, que tem um monte de gente, muitos idosos, que não se confessam mais. Que não se confessam. Rezam todos os dias o terço, veem a televisão, a missa, assistem pela televisão, mas não comungam mais, nem se confessam. Então, vamos dizer, eles se acostumaram, né? Eu digo assim, em certo sentido, tornar-se protestantes, porque não tem a comunhão, não tem o sacramento da reconciliação, da confissão. Então, é uma crise que a gente está vivendo. E é ruim, porque a gente deveria atender nas casas, atender os doentes, levar a unção dos enfermos para as pessoas. As pessoas não deveriam ter medo da unção, né? Deveriam, quando vai fazer uma operação grave, alguma coisa, deveriam procurar o sacerdote para receber a unção dos enfermos. Padre Cássio, aproveitar também a oportunidade para o senhor partilhar um pouco sobre como o senhor lida com a dinâmica do sofrimento, né? O senhor constantemente, seja através dos familiares, também do próprio enfermo, né? Como o senhor acolhe isto dentro do senhor, né? São dramas existenciais, né? E isso eu acredito que nós que estamos neste caminho, né, estudando para depois, quando assumirmos também esta nossa missão, né, encontraremos estas realidades e também nós precisamos nos preparar para acolher e também dinamizar um pouco isso em nossas vidas. Eu tenho uma coisa que eu aprendi com uma menina chamada Ritinha, que o sofrimento tem um valor fundamental, né? Então, tem um valor fundamental, o sofrimento. E ela diz o seguinte, o sofrimento serve para a gente, ela diz assim, Jesus sofreu o máximo, humanamente o máximo que podia sofrer, Jesus sofreu na cruz, o máximo que o humano pode suportar de sofrimento. E se Jesus já fez isso, então a gente pode também fazer, a gente pode colocar o nosso sofrimento na mão de Jesus, o máximo do sofrimento, e ele vai redimir, ele vai transformar, e ele vai servir, né? Ela ofereceu, a Ritinha, quando eu encontrei ela, uma menina que está 6 anos no hospital, tem dores imensas, eu vou dizer, eu vou oferecer para a tua santificação, para a tua salvação, para o teu ministério. E aconteceu graças impressionantes na minha vida, depois desse relacionamento com a Ritinha. Então a gente vê também que nas famílias, assim, momento de dor, a pessoa perde, uma mãe que perde um filho, né? Não tem palavra para consolar, é só Deus. Então a gente, como sacerdote, como ministro, a gente tem que saber isso, é só Deus, não tem palavra para consolar uma pessoa dessa, né? É o mistério da dor. E o Senhor que dá essa dor para a família, porque se Deus quisesse, não acontecia isso, né? Essa dor imensa, a gente tem certeza, se aquela pessoa
colocar na mão do Senhor, aquela dor vai se transformar em amor. Não pode ser que nunca compreenda, nunca aceite, mas vai viver a realidade da dor de maneira diferente. Então é impressionante a nossa fé e a gente perde essas ocasiões, porque se a gente não vai dar unção dos enfermos, a gente não vê. Às vezes eu chego no hospital, eu cheguei atrasado, e eu digo para a família, olha, tem intenção, não sei se tem no sacramento isso, mas eu digo assim, existe a intenção, como existe a intenção de batizar, e a gente não consegue batizar, a família tinha intenção de batizar a criança. Eu digo sempre que também na unção dos enfermos, tem intenção de dar a unção. Se a gente tem, a família pediu, a pessoa queria, tem uma intenção, a igreja tinha intenção. Então, de certo sentido, eu digo, o sacramento se realizou. Uma pessoa morreu, então eu encomendo o corpo, faço uma oração de encomendação do corpo ali presente, eu faço isso. Né? E realmente as pessoas, é um momento de consolo da família, de estar com Deus, porque só Deus pode responder à dor infinita que cada um tem no coração, que é especialmente os pais quando perdem os filhos, é uma dor imensa. E a gente não tem palavras, a gente participa daquele sofrimento, a gente reza por aquilo, e a gente diz, olha, o Senhor vai te dar a graça de viver esse sofrimento. Se Ele te deu esse sofrimento, Ele vai te dar a graça de suportar, de que isso se torne uma ocasião, né, de maior amor a Deus, de maior aproximação com Deus. E para terminar nossa entrevista, Padre Cássio, gostaria que o senhor desse uma mensagem para os estudantes do terceiro ano de Teologia no ITESP, que estão cursando a disciplina de Unção dos Enfermos, para que o senhor, como padre, com toda a sua experiência, possa iluminar a vida desses jovens, de nós também que aqui estamos, de que vale a pena, de que o esforço ele é recompensado e de que as experiências que o senhor viveu são boas. Então, para esses jovens que estão se preparando muito para o sacerdócio, que o senhor possa dar uma mensagem final. Eu digo assim para você, que está fazendo, né, que está querendo ser sacerdote, está fazendo esse caminho vocacional, eu digo assim, não tem coisa que a realidade que fala, para mim hoje, não tem realidade que fala mais do que os doentes. Você aprender a ouvir Deus falar através dos doentes, porque às vezes as pessoas têm tanta dor, tanto sofrimento, que eu digo, meu Deus do céu, se eu tivesse esse sofrimento dessa pessoa, eu não suportaria. Né? Então, o doente, ele fala, Deus fala através dele. Então você vai, todo dia, sempre que você puder, vai visitar. Né? Eu vejo assim, Missão Belém, é uma coisa extraordinária, vai Missão Belém. Está em São Paulo, está do lado do metrô, Estação Melhor, tem uma Nova Guadalupe, vai lá ver os doentes. Ó, tantos hospitais que tem, eu tenho passado no hospital de câncer, a C. Camargo, né? Então são tantos lugares que você não tem crianças, lugares de crianças aqui em São Paulo que tratam de câncer de criança. Então você vai diante do mistério da dor, do sofrimento, vale a pena. Né? Acompanhe o sacerdote, procure, né, de acompanhar nas unções dos enfermos. Eu acho que vale a pena. É Deus que está falando contigo. Eu digo para vocês, para mim, eu sempre vou para o hospital e eu digo, Deus quer falar comigo. Através daquele doente, eu sempre aprendo, sempre me maravilho do que acontece. Então é isso, eu dizer para vocês, tenham contato com as pessoas que estão em sofrimento, não tenham medo de sofrimento. E peçam a Deus para vocês rezem para essas pessoas, vocês vão ter as pessoas para rezar. Né? Então é muito bonito isso, vale a pena. E introduz na vida do sacerdote desejo de ter misericórdia com os outros. Imagine Jesus que tocava a viúva de Naim, ele toca e diz, mulher, não chores. Né? Jesus faz para as pessoas através de você, não chore, porque Ele vai te dar a graça da maravilha de Deus. Que coisa maravilhosa não ter medo do sofrimento. Muitíssimo obrigado, Padre Cássio, por ter partilhado um pouco da sua vida, né, da sua vivência, da sua experiência. Né? Creio que enriquecerá a nossa formação, né? Levaremos todo esse conteúdo para os nossos irmãos, né, que estão lá no ITESP, né, para conhecerem um pouco desta realidade que o Senhor vivencia. Né? Rezaremos pela missão do Senhor, né, e acreditamos, né, que o Senhor possa, né, continuar esse belíssimo projeto, né, que Deus assim lhe inspirou. Aqui estamos na Paróquia Santa Generosa, eu, Frei João, Frei Luiz Miguel e Frei Mateus, para a gravação
desta apresentação, deste trabalho. Salve Maria! Ave Maria. Fica virado para lá, você. Virado para lá. Como acabamos de ver nossa conversa com o Padre Cássio sobre sua missão com os hospitais, vimos que tem 8 hospitais em sua região paroquial. E aqui estamos na frente de um dos hospitais, o Hospital Oswaldo Cruz, para mostrar como esse bairro ele tem muitos hospitais, muitas pessoas enfermas. Nós não entramos em nenhum hospital para fazer gravação, em respeito aos enfermos, também em respeito à família e também pelas leis do hospital. Mas o Padre Cássio, todos os dias, como foi falado, visita às tardes todos os hospitais. Muito obrigado. De vez em quando um vídeo sobre os hospitais, sobre a importância da unção dos enfermos. Então, vamos dizer assim, em certo sentido, eu atendo todos os pedidos que se faz através da secretaria, a gente atende, entendeu? A gente faz questão de atender. Às vezes acontece que vem de outros hospitais, de coisa mais... Ontem veio o Padre Lodi, está no hospital aqui é um cara famoso lá em Goiânia, em Anápolis. Eu conheço do Instituto da Vida. Ele estava internado no hospital. E a pessoa me mandou uma mensagem para ir lá. O beneficente não é meu hospital. Eu fui lá. Então, a gente atende vários hospitais. Vamos dizer, tem um hospital aqui que tem vários hospitais, entendeu? Um dos hospitais que antigamente tinha o Oswaldo Cruz, tinha 2 hospitais. Tinha o Oswaldo Cruz aqui e tinha o Oswaldo Cruz que é lá na Vergueiro, que é da paróquia de vocês, que é de vocês. Mas eu ia de vez em quando lá, porque eles me solicitavam isso, tá?